oitavo ano, tudo bem com vocês? Como foi o feriado de vocês? Espero que tenha sido bom. Dia das Crianças, né? Aproveitaram bastante em casa? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre a correção que ficou pendente na aula passada sobre concordância verbal. A primeira pergunta é: o que provoca humor na tirinha? Aí a resposta: o que provoca humor na tira é o fato de a personagem usar as regras gramaticais numa situação inusitada. 2. Explique a regra de concordância empregada pela personagem ao verbo siga. A personagem aplicou de forma correta o pensamento sobre o uso do verbo seguir, visto que a forma siga refere-se apenas a uma pessoa e sigam a mais de uma. Número 3. Reescreva as sentenças a seguir, corrigindo os desvios de concordância verbal. Número 3. A gente comprou um carro novo. Na letra A gente comprou um carro novo. Maria e Paulo casaram no mês passado. Essa daqui é a forma correta, tá? A forma correta que tá aqui no slide. A menina ganhou um prêmio da avó. Na verdade, sou eu que pago as despesas. Número 4. Complete as orações a seguir, empregando corretamente o verbo entre parênteses. Minas Gerais produz muito leite. Produzir. As Minas Gerais produzem muito leite. Produzir. Férias faz bem. Fazer. Eu, tu e ele resolvemos os exercícios. Resolver. Tu e teu professor chegaram. Número 5. Mude o verbo de acordo com as alterações propostas para o sujeito. Número 5. O vereador vai se filiar a outro partido. O vereador e o deputado vão se filiar a outro partido. Os jovens da cidade têm costumes próprios. Você e eu temos costumes próprios. O turista carioca prefere as praias do Nordeste. O turista carioca e o turista paulista preferem as praias do Nordeste. Número 6. Leia as orações a seguir. A resposta é: se a conjunção ou for excludente, o verbo ficará no singular. E o que ocorre em Roma ou Viena será a sede das próximas Olimpíadas. Mas se a conjugação ou não for excludente, o verbo irá para o plural. É o que ocorre em Roma ou Viena. São excelentes lugares para as próximas Olimpíadas. Número 7. Assinale a alternativa em que o enunciado atende à norma padrão de concordância. Número 7, opção E. A partir da número 7 até a número 20, são todas as perguntas de múltipla escolha. Vocês vão responder aí no caderno, no livro de vocês, tá bom? De acordo com esse gabarito que eu coloquei para vocês. Agora nós vamos falar também sobre crônica 1, crônica 2. Vamos fazer a correção, né, dos exercícios sobre crônica 2. Número 1. Qual é o assunto abordado na crônica? O texto fala sobre a experiência de alguns meninos em conhecer o mar pela primeira vez e como isso marcou a vida deles. 2. Um dos meninos que já havia avistado o mar possuía uma percepção diferente sobre ele. Na visão do garoto, quais eram as espécies de mares? Para o menino que já tinha avistado o mar, havia espécies de mar. O mar mesmo, a maré, que é menor que o mar, e a marola, que é menor que a maré. 3. Qual era a visão dos meninos que nunca tiveram contato com o mar? Para os meninos que nunca tinham visto o mar, este parecia uma espécie de lago enorme com 2 lagoas. 4. Qual foi a reação dos garotos ao ver o mar? Retiro do texto esse momento em que eles descrevem o primeiro contato com o mar. Eles gritavam de alegria.
Isso pode ser visto no trecho. Fomos ver o mar. Era de manhã, fazia sol. De repente houve um grito. O mar era qualquer coisa de largo, de inesperado. Estava bem verde perto da terra, e mais longe estava azul. Nós todos gritamos, numa gritaria infernal, e saímos correndo para o lado do mar. As ondas batiam nas pedras e jogavam espuma que brilhava ao sol. Ondas grandes, cheias que explodiam com barulho. Ficamos ali parados, com a respiração apressada, vendo o mar. 5. O mar deixou marcas na vida do narrador que foram lembradas no futuro, quando adulto. Que marcas foram essas? Contato com o mar durante a infância e a adolescência proporcionaram várias experiências boas e fazia lembrar o quanto ele aproveitava a vida com leveza. Número 6. Quais as características do gênero crônica estão presentes no texto Mar, de Rubem Braga? O texto Mar pode ser considerado uma crônica, pois narra um assunto do cotidiano que é conhecer o mar. Com linguagem concisa e objetiva, o texto de curta duração marca com clareza o conhecimento dos fatos. Tá? É marca aí. Número 7. A crônica Mar se enquadra em que tipo? Opção D. O texto Mar é considerado uma crônica narrativa, pois além de narrar situações cotidianas, provoca uma reflexão do leitor sobre aproveitar as coisas simples do dia a dia. 8. Releia um trecho da crônica Mar. Ao analisar a posição do narrador neste trecho, percebemos o narrador personagem ou o narrador observador. Número 8. A leitura do texto permite inferir que há um narrador personagem, visto o uso da primeira pessoa do singular e a primeira pessoa do plural. Tá? 9. Releia o trecho extraído da crônica. Quantos verbos podemos encontrar nesse fragmento? Identifique-os e transcreva. Há apenas um verbo nesse trecho que é assustador. 10. Opção D. 11. Opção E. 12. Opção E também. 13 também opção E. 14. Né? Pede para reler o trecho extraído da crônica. E os verbos destacados no trecho estão conjugados no, para vocês dizerem, né? Número 14, letra D, futuro do pretérito. 15. Releia o fragmento extraído na crônica. A fuga. 15, opção A, porém. 16. 16, opção C. 17. 17, um trecho acima, o autor considera o hipertexto como uma rede original de interfaces. Considerando os argumentos apresentados no texto, é lícito afirmar que número 17, opção E. Tá? O hipertexto se caracteriza por seu caráter de leitura não linear da informação. O hipertexto se caracteriza justamente pela possibilidade de não seguir uma sequência linear, que permite o leitor ter várias fontes de informação dentro de um texto. Conforme eu falei para vocês na aula passada, né, referente ao hipertexto. Número 18. Assinale a alternativa correta com relação ao texto. Opção C. 19, opção B. E 20, opção D. Vamos falar também um pouquinho sobre complementos verbais, tá? Na aula de hoje. Os complementos verbais são termos integrantes da oração que completam o sentido de certos verbos. Há dois tipos de complementos verbais, que esses dois são o objeto direto e o objeto indireto. Todos nós temos nossos papéis. Todos é o nosso sujeito, temos é o nosso verbo e nossos papéis é o nosso complemento. Tá? O complemento formado por nossos papéis é o que constitui o objeto direto. O objeto direto é um complemento que se liga ao verbo
sem o auxílio de preposição, tá, gente? O objeto direto, ele não precisa, ele não tem essa necessidade de ter o auxílio da preposição. Objeto direto preposicionado. O objeto direto pode vir acompanhado de uma preposição. Nesse caso, a preposição não é obrigatória, ou seja, esta preposição não é exigida pelo verbo, estando ali por escolha do enunciado, tá? O objeto direto preposicionado, ele pode vir com preposição, porém não é obrigatório, tá? Então, o objeto direto não necessita de preposição mesmo. Você pode comer do bolo, tá? Do bolo. Quem come, come alguma coisa, tá? Come o quê? Do bolo. Então, objeto direto, não pede preposição. Devemos amar a todos. Devemos amar. Quem ama, ama alguém. Alguém quem? A todos. Também objeto direto. Devemos amá-lo sobre todas as coisas. Tá? Objeto indireto é o complemento que se liga ao verbo com auxílio de preposição obrigatória. Então, o objeto direto não precisa de preposição. O objeto indireto, ele precisa de preposição, tá? Vocês podem decorar na cabeça de vocês assim: objeto direto, ele é sem preposição, direto, tá? E o objeto indireto é aquele que tem preposição obrigatória. Você gostou da praça. Quem gosta, gosta de alguma coisa, tá? Objeto indireto. O sujeito é você, o verbo gostou e o complemento é da praça, tá? Objeto indireto, que ele pede preposição. Objeto direto e indireto. Ocorre quando o verbo possui dois complementos. Um que vai ligar ao verbo, um que vai ligar a ele sem o auxílio de preposição, e outro que se liga a ele sem o auxílio de preposição, tá? Um vai ligar ele com o auxílio de preposição e outro sem, tá? É objeto direto e indireto junto, tá? Preciso entregar as cartas à minha amiga. As cartas é objeto direto e a minha amiga é objeto indireto, porque as cartas pedem preposição. As cartas não pedem preposição e a minha amiga pede, tá bom? Então é isso, pessoal. Exercício da página 56 a 59. Vamos falar também um pouquinho hoje sobre regência verbal. A regência verbal é a relação que se estabelece entre o verbo e os seus respectivos complementos. O termo regente é o verbo e o termo regido pode ser objeto direto ou indireto, como falamos, né, quase agora, a depender do verbo. Fizemos uma torta de maçã. Fizemos, verbo transitivo direto. Uma torta de maçã, objeto direto. Obedecemos aos nossos pais, verbo transitivo indireto, e aos nossos pais, objeto indireto. A mudança de regência pode determinar a mudança no significado do verbo. Os tios do meu pai assistiam no interior, tá? Esse assistir está se referindo a morar ou a estar presente. Todo domingo ele assiste ao jogo de futebol. Esse assistir está se referindo a ver, a presenciar. Alguns verbos que oferecem dúvidas quanto à regência. Aspirar. O verbo aspirar, ele é transitivo direto, quando significa respirar, inspirar, inalar e engolir, tragar ou sorver. Você deve aspirar todo o pó dos móveis, tá? Então, nesse caso, aspirar é um transitivo direto. É transitivo indireto quando significar almejar, pretender, desejar profundamente. Eu aspiro ao cargo de artista cultural. Esse verbo aspirar, nessa oração, ele está se referindo a almejar, né, a desejar. Eu aspiro ao cargo de artista cultural. Então, nesse caso, ele é verbo transitivo indireto, tá? Assistir, transitivo direto ou transitivo indireto, quando ele significar socorrer, auxiliar, prestar assistência. Os paramédicos assistiam o atropelado. Ou seja, os médicos estavam ali, né, dando assistência àquele atropelado. Transitivo indireto.
Quando tiver o sentido de ver e de presenciar, tá? Ele vai ser transitivo indireto. Ontem eu assisti a televisão por cerca de 8 horas. Eu vi televisão por cerca de 8 horas, tá? Então, nesse caso, é verbo transitivo indireto. Transitivo indireto é quando ele significar caber, favorecer ou pertencer. Porque a palavra assistir, gente, ela tem vários significados. Então, cada um vai significar alguma coisa. Nesse caso, ele vai ser transitivo indireto quando ele significar caber, favorecer ou pertencer. Assiste ao homem ter uma vida digna. Intransitivo, quando estiver acompanhado de adjunto adverbial de lugar, significando morar ou estar presente. Meus primos assistem em Curitiba, ou seja, eles moram em Curitiba. Verbo chamar vai ser transitivo direto quando significar convidar, convocar, pedir a presença de alguém. Mandaram chamar os professores na sala de reunião. Transitivo direto ou transitivo indireto, quando tiver o sentido de denominar ou qualificar alguém. Chamei-o de ladrão, ou seja, estou denominando aquela pessoa, aquele sujeito de ladrão. Então, quando for nesse caso, ele vai ser transitivo direto. Ele vai se denominar transitivo direto ou transitivo indireto. Abraçar. Abraçar pode ser transitivo direto quando tiver o significado de cingir com braços, ocupar-se de seguir. A mãe abraçou o filho durante a despedida. Então, quando tiver o sentido de abraçar, vai ser transitivo direto, tá? Exige a preposição a quando significar cingir com braços. Os irmãos abraçaram-se ao pai. Exige a preposição a quando significar cingir com braços. Os irmãos abraçaram-se ao pai. Verbo agradar, transitivo direto, quando significar afagar, acariciar, fazer agrados. A menina agradava o filhotinho. Transitivo indireto, quando significar satisfazer, ser agradável. Por exemplo, a exposição não agradou aos críticos. Então, esse agradou é transitivo indireto. Ansiar, o verbo ansiar, transitivo direto, quando tiver o significado de angustiar, de oprimir. As crises de humor da namorada ansiavam o namorado, ou seja, faziam com que ela ficasse triste, oprimida, né? Então, é um verbo transitivo direto. Transitivo indireto, quando significar desejar, almejar, desejar profundamente. Eu anseio por notícias suas. Eu desejo muito notícias suas. Verbo transitivo, indireto, tá? Esse é o anseio. Custar, transitivo indireto, quando tiver significado de ser custoso. Difícil, de ser custoso, difícil. Neste caso, pode ser acompanhado ou não da preposição a, se tiver como sujeito uma oração reduzida de infinitivo. Custa-me fazer aquilo que você me pede. Transitivo direto e indireto quando tiver o sentido de acarretar consequências. Este diploma me custou muitos anos de estudo. Então, esse custou está tendo sentido de que teve consequências, né? Intransitivo, o verbo vai ser intransitivo quando significar determinar um preço e valor. Este anel custa 5.000, então valor em espécie. Aludir, o verbo aludir, transitivo indireto, quando for sinônimo de referir-se, mencionar, regido pela preposição a. Aludir à obra de Machado de Assis. Esquecer, com o mesmo significado, o verbo esquecer admite duas construções possíveis. A primeira construção, esqueci o nosso encontro. E a segunda, esqueci-me do nosso encontro. Lembrar, recordar, com o mesmo significado, o verbo lembrar também admite duas construções possíveis. Lembrei-me o dia do casamento, lembrei-me do dia do casamento.
Recordei o nosso casamento, recordei-me do nosso casamento. Então, são essas duas construções que podem ser utilizadas. Chegar, ir, voltar e etc. Verbos que indicam a ideia de deslocamento são construídos com a preposição a. Por exemplo, o ônibus deve chegar bem cedo ao local indicado. Fomos ao salão de cabeleireiro. Voltaremos ao congresso no ano que vem. Morar e residir, habitar, etc. Verbos que indicam a ideia de estaticidade são construídos com a preposição em. Moro em Belo Horizonte. Nós residimos nesta casa durante muitos anos. Aí vocês vão fazer os exercícios da página 63 a 67. Na aula de hoje de redação, nós vamos falar um pouquinho sobre texto descritivo. Vocês já devem ter ouvido falar em algum momento sobre texto descritivo, sobre descrição. O texto descritivo é o tipo de texto no qual a técnica da descrição predomina. Há nele um grande número de informações prestadas sobre as características e qualidades de um determinado ser ou objeto. A descrição é o ato de representar um ser, um objeto, um lugar, uma paisagem, uma emoção, atribuindo a eles características e qualidades. Vocês irão observar a imagem e vão descrever de forma bem detalhada tudo o que vocês estão vendo, tá? Vocês vão, nessa imagem que eu vou mandar para vocês, no próximo slide, vocês vão perceber o que está acontecendo ali naquela imagem, vão descrever, tá? Vocês vão descrever, a imagem é essa, vocês vão descrever a cor, vamos supor, as cores, os bichos, as pessoas que estão na imagem, a cor dos cabelos delas, tá? Tudo isso vocês vão descrever, porque o texto descritivo é um gênero, né, textual, e nos facilita muito em compreender determinado texto, tá bom? Então vocês vão fazer isso, vocês devem criar uma história, vocês não vão somente descrever o que está acontecendo, vocês vão criar uma história dentro dessa descrição de até 15 linhas e vão entregar na escola até o dia 29/10. Não esqueçam de colocar o nome de vocês, a data, tá? Tudo direitinho. Coloquem um tema também no texto de vocês, tá bom? E é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. A imagem é essa, tá? Vou finalizar aqui com essa imagem. Se vocês quiserem, vocês podem dar o print na imagem, né? Para facilitar na hora que vocês estiverem fazendo. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Fiquem com Deus.